Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o conceito de argumentos. Hoje em dia, a comunicação ficou muito facilitada pelos aplicativos de bate-papo. Grupos de pessoas conversam e debatem sobre vários assuntos. E uma coisa que também ficou muito comum é que nessas conversas e debates existe uma grande dificuldade das pessoas colocarem seus pontos de vista, explicarem de forma clara, com argumentos sólidos, o porquê elas têm uma certa posição com relação ao tema em debate. Consequentemente, a conversa torna-se um monólogo, onde cada um fala o que pensa e não ouve o que o outro tem a dizer. Em geral, estas conversas não acabam bem. Saber traduzir suas opiniões e pensamentos em argumentos sólidos e ser capaz de identificar falhas nos seus argumentos e nos de outras pessoas são habilidades que podem ser desenvolvidas. E a lógica é uma ferramenta que pode te ajudar nessa tarefa. Ela nos permite criticar argumentos de outras pessoas, assim como embasar os nossos próprios argumentos. Formalmente, um argumento pode ser definido como um grupo ou conjunto de declarações, onde uma ou mais destas declarações, que são chamadas de premissas, dão suporte para se acreditar em uma outra declaração, esta chamada de conclusão. Mas o que seriam estas declarações? Frases como bombons de chocolate têm muitas calorias, candidatos a deputado sempre dizem a verdade, Neymar joga futebol e Pelé não joga futebol, são exemplos de declarações. Já frases como onde está o meu chinelo, sugiro que você vá ao médico, desligue o seu celular, não podem ser consideradas declarações. Você consegue perceber o que diferencia estes dois conjuntos de sentença? Note que em uma declaração temos uma sentença que é ou verdadeira ou falsa. Então, em um argumento, nossas premissas são um conjunto de evidências que usamos para dar suporte àquilo que se acredita ser consequência delas, a conclusão. Você sabe que existem dois tipos de argumento, os bons argumentos e os maus argumentos. Os bons argumentos são aqueles nos quais as premissas de fato dão suporte à conclusão. Por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Já nos maus argumentos, temos aquela situação nos quais as premissas não suportam a conclusão. Por exemplo, alguns filósofos são homens, Simone de Beauvoir é filósofa, logo Simone de Beauvoir é homem. Note que é importante saber distinguir os argumentos bons dos maus. Pause o vídeo e veja se você consegue identificar por que a gente classificou o primeiro argumento como sendo bom e como o segundo foi um mau argumento. Você consegue fazer esta distinção para outros tipos de argumento? Para ser capaz de identificar quem são, o primeiro passo para você identificar bons e maus argumentos é saber classificar dentro de um argumento quem são as premissas e quem são as conclusões. Para fazer essa identificação, em alguns casos, podemos usar palavras que aparecem nas sentenças. São as chamadas alegações explícitas. Então, se você quiser identificar a conclusão de um argumento, podemos usar palavras como assim sendo, por isso, portanto, logo, para nos ajudar nessa tarefa. Por exemplo, nessa frase, a palavra consequentemente dá uma indicação de quem é a consequência, quem é a conclusão deste argumento. É a sentença que vem após a palavra consequentemente. Da mesma maneira, podemos usar algum conjunto de palavras para tentar identificar quem são as premissas de um argumento. Palavras como pois, como indicado por, porquê e etc. No exemplo a seguir,
a palavra pois tem essa função. Ela nos indica quem é a premissa do nosso argumento. É a premissa, só é uma premissa desse argumento, e ela vem, é a sentença que vem depois da palavra pois. Pause o vídeo agora e veja se você consegue identificar quais são as premissas e qual é a conclusão deste argumento. Veja que nessa frase existe uma palavra que nos dá uma dica importante de quem são as premissas e quem é a conclusão do argumento. Existem situações em que esta relação está implícita. Ela está implícita através do que a gente chama uma relação de inferência entre as premissas e a conclusão. Por exemplo, nesse argumento, como a gente pode distinguir quem são as premissas e quem é a conclusão? Note que não existe nenhuma sentença que nos ajude a fazer essa indicação. Mas se você prestar atenção, você vai ver que existem sentenças, no caso as premissas, dão suporte à conclusão e para isso existe uma relação de inferência entre elas. Ou seja, você sabe que a engenharia genética pode introduzir mudanças não intencionais no DNA. Essas mudanças podem ser tóxicas. Como conclusão, você pode inferir que a modificação genética dos alimentos é um negócio arriscado. Note que é importante distinguir o que é um argumento do que não é um argumento. Em geral, um texto contém um argumento se pretende evidenciar algo ou contribuir para formar opiniões. Se ele não faz isso, esse texto não contém um argumento. Outro fator importante é que nem tudo que está em um texto é uma premissa ou uma conclusão. Existem casos em que algumas sentenças servem apenas para introduzir o assunto, ou são apenas um comentário sobre o texto que você tem. Cuidado! Apenas a presença de uma palavra também não garante que temos um argumento. Veja essas duas sentenças a seguir. Pause o vídeo e verifique se você consegue identificar se alguma dessas sentenças é argumento ou não. No caso, o que justifica de uma sentença ser um argumento e a outra não? Outra coisa importante que devemos estar atentos é que nem sempre é fácil detectar a ocorrência de uma relação de inferência entre declarações. Pode ser preciso você ler e reler o texto várias vezes para conseguir identificar tal relação. Você pode até tentar introduzir uma palavra antes de alguma declaração para verificar se ela faz sentido ou faz sentido para você interpretar aquela sentença como sendo uma coisa que segue de outra. Em todo caso, sempre haverá uma grande dose de interpretação e nem sempre haverá um consenso na hora de você fazer essa interpretação. Então, nesse vídeo a gente começou a ver os conceitos sobre o que é um argumento, o que são bons e maus argumentos, e nós vamos continuar a falar sobre eles no próximo vídeo.